a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e também do professor. Desde já eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha, comenta e dá o seu like, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso eu peço a sua ajuda ao crescimento do canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube, recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários de perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra do Senhor. E no final deste vídeo eu tenho um presente especialmente para você. Então fique conosco até o final e vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: Cultivando a Convicção Cristã. Nesta lição, veremos que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado em trevas. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo objetivo: compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. E terceiro objetivo: reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. A leitura bíblica, que é a base do nosso estudo, encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. Então pegue a sua Bíblia de estudo ou a sua Bíblia que você usa cotidianamente e nos acompanhe nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus.
que vos chama para o reino e glória. Amém. Primeiro ponto da lição: convicção espiritual, o testemunho de Paulo. Paulo apresenta a seguinte argumentação: que o evangelho que ele ministrou não foi um discurso racional, mas sobrenatural, sendo usado pelo Espírito Santo, estando convicto disso. O que significa ter convicção? Convicção é a ação de convencer, isto é, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para outras pessoas. É ter firmeza de algo em que se acredita. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 nos diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E quando não existe convicção? Quando não existe convicção, a nossa palavra passa a ser banalizada, rasurada, são apenas ideias. No caso da palavra de Deus, não havendo convicção e firmeza naquilo que acreditamos, nossas ações serão mera divagações humanas, não havendo efeito algum naquele que ouve. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 a 5, nos diz o seguinte: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Precisamos ter uma fé inabalável. Na lição de número 10, que aprendemos na semana passada, aprendemos com o apóstolo Paulo que as lutas exteriores são momentâneas, são passageiras e não devem abalar a nossa fé, o nosso interior. Isso é firmeza no que acreditamos. Portanto, os sofrimentos deste tempo presente não podem abalar a nossa fé. Não podemos recuar, estamos confiados em Deus através do Espírito Santo. E assim seremos renovados diariamente. As adversidades podem ser grandes, mas as experiências vivenciadas nos tornará maduros na caminhada com Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 nos diz: mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Tudo é para a glória de Deus. Quando temos convicção daquilo que acreditamos em todas as coisas, mas principalmente no Evangelho e no poder de Deus, tudo o que fizermos será para a glória, louvor e adoração a Deus. Portanto, suas atitudes mostrarão se você está fazendo para Deus ou para o homem. Porém, se fizermos para o homem, em algum momento falharemos, iremos decepcionar aqueles que nos ouvem. A palavra será ineficaz, não haverá transformação, não haverá mudança, não haverá sustentabilidade em nossas palavras, pois a Bíblia, a palavra de Deus, se sustenta por si só, porque não é sabedoria humana. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17 nos diz: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiando os falsificadores da palavra de Deus e anunciando Cristo com sinceridade. Segundo ponto, convicção moral. As ações do crente convicto. A conversão do crente é uma convicção pública da transformação gerada dentro dele.
transformando sua moral para viver uma vida de retidão, onde o Espírito Santo habilita dentro dele uma fé, uma esperança e uma devoção ao Senhor. Em qualquer situação que estiver enfrentando, ele não será abalado, porque está confiado no Senhor. Essa conduta de retidão só é reservada ao crente que realmente foi regenerado, buscando glorificar ao seu Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 nos diz também: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. A reputação do crente. Quando buscamos glória de homens, só acontece uma coisa: decepção. Porque o homem falha, e se o seu desejo é pregar, ensinar, louvar, que seja para a glória de Deus, requerendo os méritos de Deus, não do homem. Paulo manteve isso como um legado em seu ministério. Quando ensinava, era para a glória de Deus. Quando pregava, era para a glória de Deus. Não pedia nada, não cobrava nada, não requeria nada para si. Sempre trabalhou para o seu próprio sustento, para não ser pesado para ninguém. Qual é o comentário que seus vizinhos fazem sobre você? Como têm sido os comentários nos corredores do seu trabalho sobre a sua reputação? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 a 31, nos diz: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Para Deus, o obreiro aprovado precisa ter boa reputação. Agora, as suas atitudes determinará qual é a sua reputação. Em Atos capítulo 6, versículo 3 nos diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Somos influenciadores do bem ou do mal? Paulo explica aos cristãos de Tessalônica que o crente fiel convicto deve influenciar positivamente as pessoas, porque o seu comportamento com Deus, com os valores do reino, será refletido nas pessoas à sua volta. Muitos queriam ser como Paulo, pregar como Paulo, ser espiritual como Paulo, porque o seu comportamento com o Evangelho de Cristo influenciava as pessoas, despertando o interesse em conhecer a Jesus que Paulo tanto pregava. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, 32 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O influenciador do mal só pensa nele. Só ele sabe, só ele entende, a glória é para ele. Ele mente, ele discute, prega uma santidade que não vive, prega uma humildade que não vive, vive o misticismo dizendo ser Deus, sendo apenas sabedoria humana. Paulo escreve dizendo que esse tipo de influenciador é uma lata vazia que só faz barulho. No começo acarreta multidões, mas logo percebem as suas verdadeiras intenções. Terceiro ponto, convicção social. Qual deve ser o papel da igreja? O papel da igreja é de proclamar o evangelho.
aliviando o sofrimento do povo, promovendo um bem-estar espiritual e social, pois o evangelho também é pregado com ações sociais, através da comunhão. Nessa perspectiva, comunhão vai além de um simples aperto de mão no final das reuniões. É procurar saber como o seu irmão está, é orar pelos necessitados, ajudar com obras. A Igreja de Cristo deve expressar suas convicções com atitudes. A sociedade pode ter rejeitado essas pessoas, mas Cristo não. Isso é a verdadeira comunhão. Isso é pregar o Evangelho. Isso é ter firmeza no que se acredita. O profeta Abacuque registra que os problemas sociais de sua época eram resultados do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17, nos diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Nós precisamos ser convictos daquilo que acreditamos, não sendo pesados a ninguém, mas buscando a glória do Senhor, trabalhando em prol da obra do Senhor, para a glória do Senhor, não buscando glória para nós mesmos. Faremos agora a leitura da conclusão da revista. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus, e a sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, temos um presente especial para você. Caso você está nos acompanhando, mas não tenha a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba Comunidade do nosso canal para você baixar de graça um PDF com o tema desta lição, para você estudar e se preparar para a Escola Bíblica Dominical no domingo. Então aproveite esta oportunidade, é de graça, é um presente nosso para você. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde estudaremos a lição de número 12 desse terceiro trimestre. Estamos caminhando para o final desse terceiro trimestre, onde o título será Sendo a Igreja do Deus Vivo.